Eu vou falar de um tema hoje, que está lá em Mateus, podem pegar suas Bíblias, Mateus 26, 31 a 56, um texto onde você já ouviu várias... O texto é longo, mas eu vou procurar ser rápido. Mas o tema, e aí eu queria que vocês já olhassem, ele é um tema talvez pouco comum, mas extremamente necessário para a sua caminhada cristã. Mateus 26, 31 a 56. Eu vou falar sobre abandono, eu vou falar como a gente reage a abandono e como Cristo reagiu também. E esse texto, ele nos dá informações que eu acredito serem valiosas. Mateus 26, de 31 a 56. Temos na tela? Eu vou ler, procure acompanhar, já com o tema em mente, para que vocês já percebam algumas coisas no texto. A gente, obviamente, não vai falar do texto, o texto é muito grande, mais de 20 versículos, mas a gente vai passar como se você tivesse certamente compreendido e a gente vai entrar nos pontos. Vamos lá? Diz assim: Então Jesus lhes disse: ainda essa noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro que ainda esta noite, antes que o galho cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas assim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntando: amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão.
Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Naquela hora, Jesus disse à multidão: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Até aí. Eu não sei se vocês estão acompanhando esse terremoto que atingiu a Síria e a Turquia. Os números são absurdamente grandes. Hoje pela manhã já chegamos a 30 mil mortos. É o maior desastre, segundo maior desastre conhecido da história. Temos um problema. Existem mais de 100 mil desaparecidos, sem contato já há muito tempo. Então esse número ainda vai crescer muito. E quando acontecem desastres naturais assim, como foi o tsunami e outras coisas, você é aquele momento onde você olha assim, nossa, o que aconteceu aqui? Meu Deus, né? É um desastre natural, então você não tem muito que atribuir a determinadas situações, mas pelo horário que aconteceu e como aconteceu, as pessoas estavam vivendo suas vidas normalmente, em suas casas. Muitos dormiam pelo horário. E a ideia da casa é aquela ideia de segurança, de estar em paz, ainda que tenhamos um problema para resolver no dia seguinte, como certamente a maioria de nós tem os problemas para resolver amanhã, na segunda-feira, né? Desafios, leões. Mas a casa traz esse sentimento de segurança, de, poxa, é aqui que eu preciso descansar, ainda que a cabeça esteja... e você não espera, algumas coisas acontecem assim, de uma hora para outra, que mudam tudo, tiram a tua paz. E algumas vezes a gente precisa compreender que esse ciclo, que muitas vezes a gente para pensar em por que isso aconteceu, como aconteceu, Deus estava presente, Deus não estava presente, quando estava presente. O reverendo Leonardo falou aqui agora sobre a Isa, e ficamos muito felizes, continuamos orando, obviamente, para que a recuperação seja plena, mas quando nós passamos por situações do tipo da Isa, uma súbita mudança na sua saúde, nós procuramos, recorremos a Deus e estamos ali, temos a certeza, ou pelo menos aqueles que oram e se dedicam, que Deus está ali presente. Mas a situação que eu quero passar aqui hoje não é essa. É uma situação onde o que aconteceu aqui, se você entender o texto, os discípulos estavam em paz. Os discípulos estavam com Jesus. Tanto assim que Jesus queria orar com eles e eles dormiam, de uma certa forma, demonstrando que o Getsêmani, que é um jardim, demonstrava um ambiente de paz. Mas Jesus estava ali dizendo para eles, olha, aliás, até o início da conversa de Jesus com ele, no versículo 31, é uma conversa onde a única coisa que não indicaria é de paz. Olha, hoje vocês vão me abandonar, né? E Pedro reage. Enfim, apesar da aparência de paz, havia ali um movimento que Jesus vem indicando, ele sinaliza que vocês vão me abandonar. Há uma reação de Pedro, ele busca a oração, ele fala sobre em como orar. Olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Há muitos ensinamentos, e o tempo todo ele vai preparando. Quando ele termina a terceira oração, se você acompanhou o texto,
ele vai dizer assim para os discípulos, né? Olha, chegou aquele que será contra mim. Mas, na verdade, o texto vai falar no versículo 31, é que todos eles, e ali naquele momento, no versículo 31, Judas ele não estava presente, todos o abandonarão. Essa ideia do abandono, e aqui tem um movimento de abandono quando Jesus conversa com Deus, com o próprio Deus, quando ele está ali em sofrimento, ele está ali sofrendo também, porque ele percebe as coisas ele fala, no versículo 38, então, se você perceber, é um versículo onde, talvez seja um dos versículos mais bonitos da Bíblia, onde ele diz assim, né, 37, 38, vou ler na minha versão: enquanto trazia consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, ele começou a se entristecer e se angustiar muito. Jesus se angustiando. Ele fala lá: então lhes disse, minha alma está completamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Imaginem um Deus aonde a dor do que vai acontecer, ele entende que ele vai ter que passar por aquilo, e vai passar por aquilo porque ele também está se sentindo abandonado, não só pela presença dos discípulos, que ele já sabia que ia acontecer, mas esse distanciamento necessário de Deus, para ele ser aquele que ia nos salvar, projeto divino. Que coisa linda, aonde ele vai no versículo 38, ele diz o seguinte: ora comigo, quase dizendo assim, ora comigo e por mim. Isso que a gente tem feito e tem falado aqui de outra pessoa, de grupo de oração aqui, Jesus se colocou nesse lugar por sentir esse abandono, por perceber esse abandono e perceber a dor que ia ter. Ele já antecipava isso nas suas palavras aqui, e entendia isso tudo. O que a gente precisa compreender nesse ambiente? Um ambiente aqui cheio de citações, cheio de histórias, que a gente, como cristão, muitas vezes a gente não se dá conta de que essa não foi uma situação única. Única foi a morte de Cristo. Mas essa situação aqui, onde há um afastamento de Deus, naquele momento físico, e aqui a gente acabou de orar, de cantar, dizendo que Deus não nos abandona, é verdade, mas nós temos a percepção de abandono, sim, tanto quanto eles aqui e nós, e muitas vezes isso é pedagogia de Deus, e é isso que eu quero falar com você. Muitas vezes a sua sensação de abandono é uma pedagogia de Deus, e ela acontece por muitas razões, como razões foram para aqueles discípulos, porque como toda vez a gente tem que olhar a nossa vida, olhando num paralelo do que aconteceu com os discípulos, porque nós, como cristãos maduros que somos, a gente olha e vê assim, o meu destino é a cruz. Se eu falo que o meu destino é a cruz, e ainda que eu não seja crucificado, esse caminho é um caminho semelhante, similar, e eu tenho que entender que tipo de aprendizado eu tenho que ter. E a primeira coisa que a gente precisa entender nessas relações com Deus, quando tudo parece tranquilo e de repente algo nos assalta, algo nos desestabiliza, e às vezes a gente não tem a quem culpar, como no caso do terremoto, e precisa compreender, e precisa entender como eu me sinto, no sentido de que quando a coisa está sobre mim de tal maneira que eu olho para a minha vida e falo assim, nossa, parece que Deus me abandonou, parece que isso aconteceu diferente. Eu digo para você que se você não viveu isso nunca, tudo que eu vou dizer aqui você vai viver, tanto quanto você se aproxime de Deus. E isso é bom, apesar do sentimento de abandono ser muito ruim, quanto ruim foi para Jesus.
E eu já vou entrar nos pontos que vai ser rápido, se você entendeu até aqui, para que a gente amadureça algumas coisas que muitas vezes a gente não costuma falar. Mas muitas vezes Deus nos orienta, quando foi orientando, Jesus foi orientando o que ia acontecer, vai acontecer isso, vão chegar pessoas, Ele estava orientando, e nós somos orientados a vida toda, na escola dominical, aqui de púlpito, nas relações com Deus, justamente porque vai chegar uma hora que não é uma prova, mas é algo que é preciso ser percebido. E a primeira coisa que Jesus faz quando chega nesses momentos, que são momentos únicos, diferentes, e podem acontecer mais de uma vez, é que a sensação de abandono é para que você o conheça melhor. O que significa isso? Vou dar um exemplo da minha vida para que você, depois a gente vai olhar para o texto novamente e vai perceber. Eu perdi meu pai muito cedo. Eu ia fazer 11 anos e ele morreu. Isso foi uma coisa muito difícil para a nossa família, por uma série de questões que eu não vou me alongar. Ao longo da minha vida, quando eu fui crescendo, eu queria conhecer quem era meu pai, porque eu tinha tido um relacionamento com ele de 10 anos e pouco, eu era uma criança, e aqui os discípulos tinham um relacionamento com Jesus de 3 anos, né? Já eram mais jovens, ok. E eu tentava construir na minha cabeça quem era esse meu pai, quem foi. Eu perguntava à minha mãe, eu perguntava a meus tios, mas ele era italiano, então tinha uma vida fora do Brasil, e foi assim, ele chegou ao Brasil, no ano seguinte conheceu minha mãe, casou, no outro ano eu nasci. Então, a grande história dele estava muito mais fora daqui, e eu não conseguia entender quem ele era. E eu fui atrás disso ao longo de muito tempo, lá com os 40 anos, que eu consegui montar um quebra-cabeças de como ele era, como ele se relacionava, quem ele realmente era, do que ele gostava, como ele pensava a respeito das coisas. Veja, eu estou falando de 40 anos e meu pai tinha morrido com 10. Isso era importante para mim. Eu tentar encontrar e entender quem realmente era meu pai, para eu ficar assim, poxa, agora eu já entendo mais meu pai, porque a dor foi muito grande da perda, eu não entendi aquilo ali. Nosso relacionamento com Jesus Cristo, por incrível que pareça, deve ser assim, porque a gente se relaciona como os discípulos se relacionaram com Jesus, estavam ali, e a percepção que eles tinham nesse momento, que ia ser um momento de rompimento, era uma percepção ainda equivocada, ainda pouco madura, ainda pouco construída a respeito de Jesus Cristo. E por mais que ele orientasse, por mais que ele dissesse, não se percebia exatamente quem verdadeiramente era Jesus para eles e para todo mundo. Por conta dessa minha experiência do meu pai, eu dizia para os meus filhos que se eu morresse cedo, pode parecer estranho, ia acontecer algo semelhante, porque eles iam buscar tentar entender mais quem eu era, para além do que eles conheciam. Eu não sei se isso acontece com você, comigo aconteceu, mas os discípulos precisavam disso, era pedagógico, e Jesus, nesse afastamento necessário para a cruz, ele também faz isso, para que eles pudessem perceber mais e melhor quem era Jesus, quem era esse, que eles ficavam lá, e não ficar na situação que eles estavam. Veja a repreensão deles, se vocês leram o texto, a repreensão da oração. Olha, vocês têm que orar, algo vai acontecer. E ele volta por 3 vezes, então na segunda, o olhar dele já é de misericórdia. Vocês não estão compreendendo, e os discípulos não compreendiam, não porque o Jesus fazia palavras indecifráveis, mas porque a gente não se dedica em conhecer mais e mais a respeito de Jesus, porque nós ficamos confortáveis na sua presença. Pode parecer louco, mas Jesus muitas vezes se afasta, ou, se faz parecer que você está abandonado, tão somente para que você pare e olhe e consiga perceber. Lembra
o que Jó disse a respeito do próprio Deus? O que ele disse? Antes eu te conhecia de ouvir, hoje eu te conheço de forma absolutamente diferente, numa linguagem de hoje. Entenda que muitas vezes, se você cristão não passou por isso, passar por isso é crescimento também. Então, nem sempre quando você se sentir abandonado por Deus, por algo que está acontecendo na tua vida, muitas vezes a pedagogia de Deus está trabalhando neste lugar. Muitas vezes nós oramos e dizemos assim: Deus vai responder a nossa oração no tempo certo. É verdade, mas há uma outra etapa onde Deus quer construir em você a verdadeira imagem de Jesus Cristo, não aquela que você tem, ou talvez que seja confortável. Isso não é abstrato. Nós precisamos entender essa relação, que há momentos e haverão momentos na vida do cristão onde haverá um afastamento natural para que você entenda de verdade que ele significa na tua vida, que Jesus significa na tua vida, que Jesus é esse, que face de Jesus é essa. Ele nos deixa esse sentimento para a gente conhecer melhor. Outro ponto que ele nos diz também é que ele nos deixa para que a gente se conheça melhor. Reparem que tudo que está acontecendo aqui, a percepção de Pedro, de certa forma a arrogância de Pedro, né? A arrogância de Pedro é ótimo. Não, ele é arrogante até com os seus colegas, se vocês viram aqui, né? Não, qualquer um pode te abandonar, eu nunca. Quer dizer, já pensou alguém levando aqui na igreja? Não, nunca vai acontecer comigo. Os outros irmãos aqui podem, mas eu não. É de uma arrogância absurda, né? Mas isso essa exposição só acontece por conta da ausência. Essa exposição da possibilidade de ausência. Não é muito simples vocês entenderem, porque Deus não nos abandona nunca, mas esse afastamento, o mesmo afastamento que Deus está fazendo com Jesus para ele estar na cruz, essa sensação é um sentimento igual, é como se por algum momento Jesus fizesse isso para a sua vida, mas ele me deixou ao léu, não, é preciso isso. É preciso que você aprenda alguma coisa a mais a meu respeito, porque eu te quero bem, como ele queria bem aos discípulos. Eu quero que você cresça, eu não quero que você seja infantil a vida toda. Essa que é a grande fala de Jesus aqui. Porque eu precisarei de você melhor, um ser humano melhor, mais bem ligado a mim lá na frente. E aqui há uma série de evidências a respeito de nós mesmos. Pedro, naquele mesmo dia que ele disse isso tudo, que ele... existem aqueles crentes, voltando à questão do Pedro, o crente que é mais crente, super crente, né? Pedro é o super crente. Eu não erro nunca, tudo que eu faço é perfeito, e babá, é mais perfeito que Jesus. E Jesus pega e devolve a ele, devolve a Pedro: ainda hoje você vai me negar, ainda hoje, e 3 vezes porque é o tamanho da arrogância, precisa ser o tamanho do retorno de Jesus. Nós precisamos nos conhecer também quando estamos distantes ou percebemos que estamos distantes do nosso Criador. Quem somos nós? Como você age quando você se sente inseguro? Quando você age quando há uma destruição dessa na Turquia? Como você age quando a coisa está ao teu redor? Que dúvidas param na sua mente? Não é incomum a gente perceber muita gente que era cristã, que eu falo que desistiu, que percebeu que na prática de vida, no dia a dia de vida, Deus não era bem assim. E eu falo de líderes evangélicos. Deus não era bem assim. Eu tenho dúvidas a respeito disso, eu tenho dúvidas a respeito daquilo. E essas dúvidas muitas vezes nos tiram o chão. Eu tenho dúvidas de como eu sou. Jesus, quando dá essa sensação de abandono para nós, ele trabalha no ambiente aonde você precisa se conhecer. Quem você realmente é, aonde você realmente está, que tipo de coisa você realmente agiria ou reagiria em tudo na vida, em cada pequeno pedaço da vida. Se você acredita que tudo que nós fazemos na igreja é um grande teatro, é um perigo. Não, eu não acredito, mas tem uma partezinha
que eu não me sinto muito confortável. Talvez seja aí esse lugar de encontro com Jesus, seja aí o lugar onde você vai discutir com Deus e tentar se perceber quem você realmente é. O abandono pedagógico percebido por Jesus tem a ver com isso, para que você se perceba. Porque no fim, e aí para o último ponto, vamos ler o último versículo juntos? Pode colocar na tela? O último versículo, versículo 56, não é isso? Versículo 56, tem aí? Isso. Vamos ler juntos? Está na tela? Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Por conta disso, por conta dessa pedagogia, todos os discípulos abandonaram e fugiram. Meu Deus, então Jesus projetou isso. A pergunta é, para onde você foge quando tudo está desabando, igual na Turquia? Para onde você vai? O seu líder foi embora, o seu líder não está mais ali, ou está distante, ou a sua sensação a respeito de Jesus é essa, de abandono. Em muitos momentos da nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, a gente tem momentos, sem dúvida nenhuma, de fraqueza. E a gente precisa compreender que essa fuga muitas vezes nos leva para lugares para onde eu não deveria estar, ou eu estava antes de conhecer Jesus. Muitas vezes, nossa fuga nos leva a lugares para antes de conhecer Jesus. Lembra do povo quando foi retirado do Egito? No meio da trajetória, vamos voltar para o Egito. Nós temos essa tendência, quando a gente percebe tudo. Imaginem os discípulos, imagina uma possibilidade, um deles chega em casa e volta e a família, você é aqui de volta, você estava seguindo Jesus? Mas ele foi preso, a coisa não era bem assim. Não, mas você me dizia que ele curava, você me dizia que ele fazia isso, que ele falava bem, e agora você está aqui? É isso mesmo? Tudo bem. Quer voltar para a sua antiga vida? Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque Jesus, logo no primeiro momento, ele disse, e a gente precisa aprender como fazer, o tempo todo ele está nos instruindo. Quando a gente se perde em algum lugar, quem tem filho pequeno, né? Lúcio também deve estar ensinando aí a filhinha e tal. Uma coisa importante, principalmente nessas megalópolis, é um ponto de encontro. Olha, se você se perder, esse é o lugar. Nos shoppings, hoje em dia, já tem ponto de encontro. Quando a gente era mais novo, não tinha. Na praia também, quando a gente era mais novo, não tinha. Hoje tem um ponto de encontro. Eu preciso ter um ponto de encontro para quando a coisa ficar muito apertada, quando as minhas seguranças, os meus medos ficarem muito claros para mim, eu tenho que ter um lugar para onde encontrar Jesus. E esse lugar precisa estar no ambiente de vida que Ele me trouxe a viver, não num outro ambiente, como muitos o fazem. Desistem de tudo, porque é natural. O medo, a incerteza, tudo me leva a uma vida que eu não queria, ou desisti dela já há algum tempo, mas eu começo a me sentir confortável porque é da minha natureza. Olhem no versículo 2, o que Jesus, de forma maravilhosa, versículo 2 não, versículo 32, vamos ler? A gente consegue botar o 32 aí para terminar? Olha o que ele diz: mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galiléia. Ele já tinha marcado um encontro, ele já dizia tudo o que ia fazer. Tenha segurança, vocês vão ficar com medo, vocês vão ter dificuldade de compreensão, mas eu estou marcando um ponto de encontro com vocês, então vocês precisam sempre lembrar disso e marcar um ponto de encontro. Quando a coisa estiver ruindo, o seu ponto de encontro no seu quarto, com a sua família orando, ok.
seu ponto de encontro é na igreja, ok. Seu ponto de encontro é com pessoas que você confia e ora junto já há muito tempo, ok. Mas cuidado para não se dispersarem para encontrar com a outra vida, aquela que era o Egito para você. Era distante do Senhor, porque Jesus já está marcando e Ele está dizendo mais: eu estou lá, eu não estou aqui. Agora eu não estou aqui, agora eu vou ficar distante, sim, aos seus olhos, mas eu estarei lá. E é esse ponto de encontro que você precisa compreender, precisa colocar na tua vida como os pais dizem e orientam para seus pequeninos, para que eles não se percam, porque esse é um sentimento que a gente tem. Você já sabe que eu já perdi o meu filho mais novo, quando era pequenininho na praia, já contei essa história várias vezes. Foram 40 minutos horríveis num dia 20 de janeiro, onde a gente estava em família e eu o perdi e ele se perdeu de mim, foi terrível. Há poucos dias atrás eu estava falando com ele e eu falei: Filipe, você se lembra desse dia, pai? Não exatamente porque eu era muito pequeno, mas eu me lembro de todos chorando. Todos nós estávamos chorando quando eu achei. Ele andou com 3 anos de idade 1 quilômetro na praia, 1 quilômetro, com aquelas perninhas assim. E eu perguntei para ele assim: pois é, o que será que aconteceu naquilo ali? Eu disse: pai, eu não sei o que aconteceu, mas sabe qual que vem à minha mente? Eu tinha certeza que eu estava no caminho certo. E eu continuava caminhando e me distanciando. Eu tinha certeza que eu estava no caminho certo. Esse é o grande perigo nosso. O grande perigo nosso é continuar caminhando por uma direção que você pensa que é o caminho certo, talvez na busca de encontrar Jesus, e não é lá, porque você não tem um ponto de encontro para a tua vida, na tua história, nas tuas orações. Não deixem de marcar isso com clareza. A história de Deus, o tempo todo que Deus se manifestava para alguém no Antigo Testamento, era construído um altar, para que nunca ninguém se esquecesse que aquele lugar foi um ponto de encontro entre o homem que recebeu e o próprio Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, temos diante de nós um desafio de exercitar espiritualmente coisas que muitas vezes nos passam distraídos. E sabemos, Pai, que precisamos de Ti para isso. Precisamos entender que em determinados momentos, diante de nós, a situação de dispersão, de medo, de incredulidade, de imaginar que Tu nos abandonou ou esqueceu de nós, vem acontecer, Pai, mas precisamos marcar esse encontro, marcar esse lugar, marcar cada etapa da Tua santa presença em nossas vidas, a ponto de que nós não abramos mão, Pai, em momento nenhum, da certeza da Tua presença nos aguardando, Pai, independente do que momentaneamente sintamos. Ó Senhor Deus, coloque em nós também, Pai, que esse momento, Pai, de aparente abandono seja um momento para que conheçamos a nós mesmos e a Ti melhor e melhor, Pai. Que nos afastemos daqueles movimentos que não são bons para o nosso viver e nos aproximemos cada vez mais de quem Tu realmente é, como um Deus nosso de cada dia. Cuida de nós, nos abençoa em nome de Jesus. Amém.